Bom dia, Haribol. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Vamos ver se alguém aparece aqui, se alguém vem. Jai, pode só me dizer se está tudo bem com o som e... Haribol Chintamani, Haribol, reverências. Vocês estão ouvindo citar? Então tá. Então vamos... Quero, antes de mais nada, agradecer pelo convite feito pelo Prabhu Paravyoma para ler Srimad Bhagavatam hoje, tá? Jai, reverências, Prabhu. Marcos Maria Branquinho. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinata Madana Mohan
Shri Govinda Gopinatha Madana Mohan. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yasodanandana Braja Janaranjana Yasodanandana Yasodanandana Braja Janaranjana Jamuna Tira Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Jaya Radha Madhava Kunja Vihari. Gopi Janna Vallabha Girivaradhari. Yasodanandanam Braja Janaranjanam Yasodanandanam Braja Janaranjanam Jamuna Tira Vanachari. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Jai Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, é lindo, não é? Isso é um sitar, é um instrumento realmente impressionante. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Não sou exatamente um sitarista, mas como está próximo de meu instrumento, que é o violão, é possível tocar um pouco. Obrigado, Sundarang. Né? É um instrumento lindo mesmo. Então, estamos aqui com Rio de Janeiro, Chintamani, Beatriz, Marcos, Hare Krishna,
Ulisses, muito obrigado pela presença de vocês. Vamos então dar continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam. O verso de hoje, deixa eu ver o tema aqui. Estamos no canto 3, capítulo 4, verso... Não, eu acho que é... Só um minuto. Acho que eu... 3, capítulo 4, verso 33. Uddhava instrui Vidura sobre os propósitos dos diferentes avataras do Senhor. O sânscrito é o seguinte: Viduropyuddhavak shrutva Krishnasya paramatmanaha kridayo pattadihasya karmani shlagitanicha Viduropyuddhavak shrutva Krishnasya paramatmanaha kridayo pattadihasya karmani shlagitanicha. A tradução, palavra por palavra. Vidura, api, também, Uddhavat, da fonte de Uddhava, Shrutva, tendo ouvido, Krishnasya, do Senhor Krishna, Parama Atmanaha, da superalma, Kridaya, para os passatempos no mundo mortal. Upata, aceitos extraordinariamente. Dihasya, do corpo. Karmani, atividades transcendentais. Shlaghitani, muito gloriosas. Cha, também. A tradução: Vidura também ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna, a superalma, no mundo mortal, que é um assunto que os grandes sábios buscam com muita perseverança. Vou repetir. Vidura também ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna, a superalma, no mundo mortal, que é um assunto que os grandes sábios buscam com muita perseverança. Agora o significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O assunto do aparecimento e desaparecimento da superalma, o Senhor Sri Krishna, é um mistério, inclusive para os grandes sábios. A palavra Paramatmanaha é significativa neste verso. Um ser vivo comum é geralmente chamado de Atma, mas o Senhor Krishna não é um ser vivo comum em absoluto, porque ele é Paramatma, a superalma. Não obstante, seu aparecimento como um dos seres humanos e seu desaparecimento novamente no mundo mortal são assuntos para os pesquisadores que fazem trabalhos de pesquisa com muita perseverança. Estes assuntos são, certamente, de um interesse cada vez maior, porque os pesquisadores têm de descobrir a morada transcendental do Senhor.
na qual ele entra após terminar seus passatempos no mundo mortal. Mas mesmo os grandes sábios não têm informação de que, além do céu material, está o céu espiritual, onde Sri Krishna reside eternamente com seus companheiros, embora ao mesmo tempo ele manifeste seus passatempos no mundo mortal, em todos os universos, um após o outro. Este fato é confirmado no Brahma Samhita 5.37. Goloka eva nivasatya kilatma bhutta. Essa é a citação do Brahma Samhita. Abre aspas aqui. Diz o seguinte: o Senhor, através de sua potência inconcebível, reside em sua morada eterna, Goloka. Porém, ao mesmo tempo, como a super-alma, ele está presente em toda parte, tanto no céu espiritual quanto no céu material, através de suas multifárias manifestações. Fecha aspas. Então essa foi a citação do Brahma Samhita. Eu vou seguir com o significado. Portanto, seu aparecimento e desaparecimento acontecem simultaneamente. E ninguém pode dizer definitivamente qual deles é o começo e qual é o fim. Seus passatempos eternos não têm começo nem fim, e temos que aprender a respeito deles somente com o devoto puro, não desperdiçando tempo valioso com os assim chamados trabalhos de pesquisa. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyana Timirandasya Gyanam Janashalakaya Chaksurun Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Iti Namine. Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dustasi Dantanashine. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine. Namaste Saraswati Devi Gurvani Pracharine Nirvishesha Shunyavari Paschacha Dishatarine. Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Vajase Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Viduro Pyudhavak Shrutva Krishnasya Paramatmanaha Kridajo Paktadehasya Karmani Shla Gitanicha. Vidura também ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna, a super-alma, no mundo mortal, que é um assunto que os grandes sábios buscam com muita perseverança. Vimos aqui que Uddhava já havia informado a Maharaj Pariksit, que Shukadeva Goswami
já havia informado a Maharaj Parikshit que Uddhava, ao ser instruído por Krishna, que é a fonte de todo o conhecimento védico e o mestre espiritual dos três mundos, já havia chegado ao local de peregrinação de Badarikashrama, e ali ele se absorveu em transe para satisfazer o Senhor. Esse foi o verso anterior. E nesse verso, como que lembrando ainda da conversa do Senhor com Uddhava, ele disse assim, Vidura também ouviu falar sobre um outro tópico, não é? Ele ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna. Então, assim, é como se ele dissesse, eu quero também dizer que Vidura pôde ouvir sobre esse assunto específico, que é o aparecimento e desaparecimento do Senhor, a superalma no mundo mortal. E aqui também o verso diz que esse é um assunto que os grandes sábios, é um assunto que intriga, não é? Os grandes sábios, e eles buscam com muita perseverança a compreensão sobre esse tema, sobre esse assunto. Então, eu lembrei imediatamente de Bhagavad Gita, quando Krishna, eu trouxe aqui esse verso importante, o significado de Srila Prabhupada tem tudo a ver com o tema, eu vou ler aqui para vocês. É o Conhecimento Transcendental, capítulo 4 de Bhagavad Gita, o verso 9, diz o seguinte: Janma karma chame divyam evanjaveti tattvattaha tyaktva deham punar janma naiti mammeti sojuna. Quer dizer, aquele que conhece a natureza transcendental de meu aparecimento e atividades, tá? Exatamente o tópico que Shukadeva Goswami está dizendo que Vidura ouviu sobre isso. Vidura ouviu da parte de Uddhava sobre esse tópico. É um tópico deveras importante, né? Então, Krishna diz, aquele que conhece, que vem conhecer a natureza transcendental de meu aparecimento e atividades, que vai acontecer com ele? Ao deixar o corpo, não volta a nascer nesse mundo material, mas alcança minha morada eterna, ó Arjuna. Então esse é um tópico... desculpa. Estou dando aula agora, filha. Tá? Falo já. Então é um assunto mesmo de uma relevância extraordinária, né? Entender o aparecimento e desaparecimento do Senhor no mundo mortal. E a compreensão desses fatos vai nos levar para a morada eterna do Senhor. A compreensão desses aparecimentos e desaparecimentos do Senhor vai simplesmente nos liberar. Ele diz aqui, ao deixar o corpo, uma pessoa que entende a natureza de meu aparecimento e atividades, não volta a nascer nesse mundo material. Então é um assunto realmente importante. Eu vou ler agora a explicação que Prabhupada dá aqui no Bhagavad Gita sobre esse assunto, tá? Que é bem esclarecedora, e a gente vai conversando um pouco sobre ele. Tá? Srila Prabhupada diz o seguinte: a descida do Senhor de sua morada transcendental
já foi explicada anteriormente aqui no 6º verso. Aquele que pode compreender de verdade o aparecimento da personalidade de Deus já está liberado do cativeiro material. E por isso, essa pessoa vai retornar para o reino de Deus logo após deixar o corpo material. O fato é que para conseguir libertar-se do cativeiro material, a entidade viva precisa vencer sérias dificuldades. Os impersonalistas e os yogis alcançam a liberação só após muito esforço e após muitíssimos nascimentos. Mesmo então, a liberação que eles conseguem, ou seja, fundir-se no Brahma Jyoti impessoal do Senhor, é apenas parcial. E há um risco, há todo risco de eles retornarem a este mundo material. Mas o devoto, pela simples compreensão da natureza transcendental do corpo e das atividades do Senhor, alcança a morada do Senhor após o término deste corpo e não se arrisca a retornar a este mundo material. Então aqui tem uma citação importante do Brahma Samhita, né, que também foi citado por Srila Prabhupada no significado do verso de hoje. Tá? É o mesmo, a mesma referência. Brahma Samhita. Então ele diz o seguinte, no Brahma Samhita declara-se que o Senhor tem muitíssimas formas e encarnações. Advaitam Achyutam Anadim Anantarupam. Embora existam muitas formas transcendentais do Senhor, elas são a mesmíssima suprema personalidade de Deus. Deve-se entender este fato com convicção, embora ele seja incompreensível aos eruditos mundanos e aos filósofos empíricos. Um recado para essa classe de filósofos empíricos ou mesmo os eruditos mundanos, que Prabhupada chamou aqui no significado do verso do Bhagavatam, os pesquisadores, né? Como se confirma nos Vedas, uma outra citação dos Vedas, Purusha Bodhini Upanishad, Eko Devo Nitya Lila Nurakto Bhakta Vyapi Hridyantaratma. Abre aspas aqui para a gente entender, né? Para a gente ouvir o significado. A única suprema personalidade de Deus se ocupa eternamente nos relacionamentos com seus devotos imaculados em suas muitíssimas formas transcendentais. Fecha aspas. Então agora, se referindo a esse verso do Bhagavad Gita, o Senhor pessoalmente confirma essa versão védica. Aquele que aceita essa verdade baseando-se na autoridade dos Vedas e da suprema personalidade de Deus, e que não perde tempo com especulações filosóficas, alcança a mais elevada e perfeita fase de liberação. Pelo simples fato de aceitar essa verdade com fé, pode-se, sem dúvida, alcançar a liberação. A versão védica, Tatvamasi, realmente aplica-se a este caso. Qualquer um que compreenda que o Senhor Krishna é o Supremo, ou que diga ao Senhor, você pode se dirigir ao Senhor assim: você é o próprio Brahman Supremo, a personalidade de Deus, como Arjuna fez no 11º, né, capítulo de Bhagavad Gita. Então, qualquer um que se dirija a ele assim, é com certeza liberado instantaneamente e, consequentemente, ganha acesso à associação transcendental com o Senhor. Em outras palavras, este devoto fiel do Senhor atinge a perfeição, e isso é confirmado pela seguinte declaração védica.
Tameva viditwati mritum meti nanya panta vidyate janaya. Quer dizer o seguinte: pode alcançar a fase perfeita de liberação, na qual se escapa do nascimento e da morte, quem simplesmente conhece o Senhor, a suprema personalidade de Deus, e não há outra maneira de alcançar esta perfeição. Podemos, ouvindo isso aqui, podemos imaginar a fortuna incomensurável de Uddhava, que ouviu esse conhecimento diretamente do Senhor, não é? Então, esse verso que foi citado anteriormente, do Shvetashvatara Upanishad, que diz que não há outra maneira de alcançar essa perfeição, essa fase perfeita de liberação, quando você escapa de nascimentos e mortes, só pode realmente alcançar essa fase quem simplesmente conhece o Senhor, a suprema personalidade de Deus, e não há outra maneira de alcançar esta perfeição. O fato de que não há outra maneira, outra alternativa, significa que qualquer pessoa que não compreende o Senhor Krishna como a suprema personalidade de Deus, na certa, está no modo da ignorância e, por conseguinte, não alcançará a salvação apenas, por assim dizer, lambendo a superfície externa da garrafa de mel, ou interpretando o Bhagavad Gita conforme erudição mundana. Um recado para os eruditos mundanos, não é? Não é possível entender a natureza do aparecimento e desaparecimento do Senhor recorrendo à erudição mundana. Talvez esses filósofos empíricos assumam papéis muito importantes no mundo material, Srila Prabhupada diz. Mas isso não implica necessariamente que eles estão qualificados para a liberação. Tais eruditos mundanos arrogantes têm que esperar pela misericórdia imotivada do devoto do Senhor. Deve-se, portanto, cultivar a consciência de Krishna com fé e conhecimento, e com isto, sim, alcançar a perfeição. Então, aqui, com esse significado, nós podemos fazer ideia da importância dos assuntos aqui conversados que entre Vidura e Uddhava. Aqui, Vidura também ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor, a superalma no mundo mortal, que é um assunto que os grandes sábios buscam com muita perseverança. Nessa explicação aqui, Srila Prabhupada deixa claro que é um tema que não pode ser alcançado simplesmente por erudição mundana. Ele diz aqui, no final, ele conclui o seu significado, né, dizendo que o aparecimento do Senhor e o desaparecimento dele acontecem simultaneamente. E ninguém pode dizer definitivamente qual deles é o começo e qual é o fim. São fatos um tanto desconcertantes, né? E seus passatempos eternos não têm começo nem fim. E temos que aprender a respeito deles somente com o devoto puro. E ele termina aqui dizendo, não desperdiçando tempo valioso com os assim chamados trabalhos de pesquisa. Tá? Obviamente está se referindo à pesquisa
a pesquisa mundana, desprovida de devoção, de fé no Senhor Supremo. Então, esse foi um dos tópicos discutidos entre Vidura e Uddhava. Nesse ponto aqui, que já se aproxima do final do capítulo, Vidura está indo ao encontro de Maitreya. Né? E antes do final do capítulo, Shukadeva Goswami lembrou que Vidura também ouviu de Uddhava acerca do aparecimento e desaparecimento do Senhor. É desconcertante, não é? Krishna está no mundo transcendental, no mundo espiritual, e ao mesmo tempo ele se expande e se faz presente em nessa existência material. Aqui, no início da explicação, Srila Prabhupada faz também uma observação sobre o termo Atma, a alma, e Krishna também é Atma, nós somos Atmas, e Krishna também é Atma. Porém, o ser supremo é Paramatma, é a alma suprema. Esse tema tem que estar muito claro em nossas mentes. Um ser vivo comum é geralmente chamado de Atma, mas o Senhor Krishna não é um ser vivo comum em absoluto, porque ele é Paramatma, a super-alma. Não obstante, seu aparecimento como um dos seres humanos e seu desaparecimento novamente no mundo mortal são assuntos para os pesquisadores que fazem trabalhos de pesquisa com muita perseverança. A forma de entender sobre a verdade acerca do Senhor é deixada no próprio Gita e também com os próprios devotos do Senhor, que finalmente se rendem a Ele. Essa é a maneira de compreendê-lo. Tá? De fato, o Senhor se revela para a alma sincera que se entrega, que se rende a Ele. E eu me revelo, não é, proporcionalmente à entrega de meu devoto. E o caminho acadêmico, frio, não vai nos deixar sempre a parte dessa compreensão. Como o Prabhupada falou aqui, você falou em Bhagavad Gita, é como você tentar entender saborear o mel que está numa garrafa, simplesmente lambendo a parte externa da garrafa. E essa atitude se assemelha à atitude dos pesquisadores mundanos na tentativa de entender a natureza do aparecimento e desaparecimento do Senhor nessa existência. Tá? O processo para a compreensão do Senhor, em vários pontos de Bhagavad Gita, é esclarecido. Krishna diz, tente aprender a verdade simplesmente aproximando-se de um mestre espiritual, indague dele com submissão, renda-lhe serviço. A alma autorrealizada pode lhe dar conhecimento porque viu a verdade. Então, devemos nos entender
esse processo de rendição. Arjuna também, quando logo ali, em todo o processo todo o conflito que ele vivia, quando ele se aproxima de Krishna na tentativa de resolver tudo isso, ele tenta com suas ferramentas entender toda a situação, mas ele se vê incapaz, mesmo sendo uma pessoa tão preparada. Então ele diz assim, ele reconhece sua fraqueza. Karpanya doshopahata swabhava prichamiton dharma samudachita. Esse verso famoso do 2º capítulo. Agora estou confuso sobre meu dever, perdi toda a compostura por causa da fraqueza. Nessa condição, peço que você me diga claramente o que é melhor para mim. Agora eu sou seu discípulo. Então, esse posicionamento, eu sou uma alma rendida a você, por favor, instrua-me. Esse posicionamento rendido é fundamental para que tenhamos acesso à compreensão perfeita das atividades do Senhor, como seus aparecimento e desaparecimento nessa existência. Eu acho que o que eu poderia falar no momento sobre esse verso, tá? Apenas deixar aqui em evidência o tópico lembrado de novo por Shukadeva Goswami, o tópico falado para Vidura por Uddhava, o tópico acerca dos aparecimentos e desaparecimentos do Senhor. Ele disse, Vidura também ouviu de Uddhava isso, a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor. Então, meditar nisso, o Senhor vem, Ele está manifestando suas atividades em cada universo. Isso não para. E, ao mesmo tempo, Ele está no mundo transcendental com seus inumeráveis, infinitos devotos perfeitos. Assim, Ele é o desfrutador supremo de raças, de prazeres transcendentais, no intercâmbio com seus devotos perfeitos. Tá? Não podemos checar esse conhecimento com as ferramentas que dispomos. Mesmo a pessoa provida com a maior inteligência, não tem acesso à verdade sobre esses fatos. A inteligência não alcança. Então, a única maneira de você adentrar nesse conhecimento transcendental é mesmo pelo processo de pranipatina, pariprashnena sevaya, rendição, aceitar no coração sem eliminando as tentativas de especulação seca, mundana, árida, sei lá. Então, é isso. Isso é um tópico maravilhoso. Imagine que as encarnações, quando Krishna vem, o devoto desfruta de suas vindas nesse mundo. Não é como tantas encarnações maravilhosas. Cantamos diariamente para o Senhor Nrsimhadev. Não é? E somente numa vinda como o Senhor Nrsimhadeva, nós temos tantos detalhes maravilhosos para envolver nossa mente, não é? Nas atividades do Senhor. E aí são muitas e muitas encarnações. Não é? A compreensão do aparecimento e desaparecimento de qualquer
dessas encarnações do Senhor, vai nos resgatar, vai nos levar de volta para Krishna. Tá? Agora Krishna aparece sob a forma do santo nome e devemos agora aplicar como o próprio Brihan Naradiya, né, que é citado por Chaitanya Mahaprabhu, que nessa era de Kali não existe outra maneira de alcançar a autorrealização a não ser pelo processo de contato, de cantar o santo nome. Significa contato com o Senhor na forma de seus santos nomes, na forma de vibração sonora. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E ouvindo com toda fé as orientações do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, tá? Devemos investir nossa energia, não é? Aproveitar essa existência, porque ela está passando, logo chegaremos ao fim dessa experiência agora, dessa existência nesse corpo. Então, devemos aproveitar a vinda do Senhor, o Senhor Gauranga, Sri Chaitanya Mahaprabhu, compreender a natureza do aparecimento e desaparecimento e atividades do Senhor, como de uma importância extrema para nós. E o Senhor esteve aqui há muito pouco tempo, 500 e alguns anos atrás, é muito pouco tempo. Tá? A distância entre os movimentos da Suprema Personalidade de Deus e nós, agora, na nossa experiência, a experiência que vivemos atualmente, estamos a uma distância muito próxima de uma vinda do Senhor em pessoa a esse mundo, porque Chaitanya Mahaprabhu é Krishna mesmo. Então, ele deixou informações importantes sobre o processo para voltarmos para ele e deu poder a seus devotos maravilhosos como Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Srila Jiva Goswami, para deixar todas as informações necessárias para compreender seu aparecimento e atividades nesse mundo. Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu sobre seus passatempos, e nós temos agora toda a oportunidade de nos inteirarmos, não é? A partir da fala gloriosa de devotos perfeitos sobre as atividades do Senhor Chaitanya Mahaprabhu e seguir suas instruções, a instrução fundamental do Senhor Chaitanya, que é o cantar dos santos nomes de Krishna. Ele falava continuamente Harir Nam, Harir Nam, Harir Nama Eva Kevalu. Kalo Nastyeva, Nastyeva, Nastyeva. Não há outro meio de alcançar a autorrealização agora, a não ser pelo processo de associação com o santo nome de Krishna. Então, acho que isso que eu gostaria de dizer, voltando ao verso. Então, Vidura também ouviu de Uddhava a respeito do aparecimento e desaparecimento do Senhor Krishna, a super-alma no mundo mortal,
que é um assunto que os grandes sábios buscam com muita perseverança. Tá? Então, nesse ponto aqui, Srila Prabhupada deixou um recado para esses acadêmicos, pesquisadores, que a maneira de fato entender o Senhor e sua morada e suas atividades não é exatamente recorrendo às ferramentas acadêmicas de pesquisa, mas somente pelo processo de bhakti, de devoção, de entrega, é que podemos entender o Senhor. Muito obrigado, tá, pela atenção. Deixe-me ver se tem alguma mensagem aqui. Pergunta de Marcelo: como podemos experimentar um pouco da sensação de como é viver na morada de Krishna, mesmo ainda estando neste mundo material? Tá. Interessante pergunta. A ocupação no serviço devocional, aqui mesmo no mundo material, se pudermos nos lançar nesse fogo do serviço devocional, então teremos, sem dúvida, uma pessoa que está envolvida com seus sentidos no processo de satisfazer o Senhor de forma segura, com orientações vindas de um Parampara. Então, quando você se ocupa dessa maneira, certamente você terá uma resposta clara e vai experimentar essa sensação de viver na morada de Krishna. Porque o serviço a Krishna, como por exemplo cantar seus santos nomes, e o próprio Krishna e sua parafernália e sua morada são todos absolutos. Então, nesse sentido, se nos situamos no serviço ao Senhor, imediatamente estamos em contato com Ele, direto com Ele. E estar em contato direto com o Senhor, por exemplo, quando cantamos Hare Krishna, estamos em contato com Krishna. Naturalmente experimentamos o ambiente espiritual, do mundo espiritual. O que pode acontecer aqui quando uma pessoa está, por exemplo, no mar, morrendo afogado, ela fica muito abatida pelas condições do naufrágio. Então ela é resgatada para o barco, digamos que lança uma boia, ela consegue se segurar, vem para o barco e ela está agora a salva. Mas as condições do naufrágio ainda estão agindo e ela está desacordada ali no barco e ela sonha que está lá fora ainda, mas já está a salva. Ela já está, assim, digamos, podemos dizer que ela já está desfrutando de uma condição livre da agonia do naufrágio, apenas por estar ainda afetada por conta de ter sido salva recentemente. Então ela imagina, ela pensa ali que está, mas com um pouquinho de paciência,
ela vai se recuperando e vai entendendo ali que está livre do naufrágio. Como um devoto que, quando avança, aos poucos ele vai percebendo a sua que está ficando livre da influência dos modos da natureza material e vai experimentando a, a sua natureza, ele vai recuperando sua natureza espiritual e realizando a natureza espiritual. Marcos Maria, eu não sei se respondi, Marcelo, mas experimentar um pouco da sensação de como é viver na morada de Krishna, servindo a Krishna, cantando Hare Krishna, associando-se com os devotos. Se você se aproxima de qualquer devoto, eles vão dizer, poxa, é muito estático a consciência de Krishna, você dançar para Krishna, oferecer alimentos para Krishna, ouvir sobre as glórias de Krishna, se associar com devotos, isso é como estar no mundo espiritual, tudo isso é mundo espiritual. Marcos Maria diz, sem a misericórdia do Senhor Krishna não há como alcançá-lo. Especulação mental só nos enreda. Isso, é isso mesmo. Especulação mental, como diz uma música de um devoto, né? Só aumenta a confusão. Não sei se vocês já ouviram essa... é uma música que são os 3 modos da natureza. Um devoto, não sei se Karana. E tem uma frase que ele diz que especulação mental só aumenta a confusão. A analogia do naufrágio não ouço há muitos anos, a ponto de que eu nem lembrava mais. É uma analogia genial, sim. As analogias são importantes para que possamos acessar esse conhecimento, né? Gaur Pramanandi Haribo, Jai Srila Prabhupada. Eu que agradeço pela gentileza de vocês, pela associação com vocês, Marcos. Obrigado também, Marcelo. Tá? Então eu acho que é isso. Lila Das Bevinuti. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Por favor, dê mais uma canja no citar antes de encerrar a aula. Haribol, grato. Tá certo. Então vamos tocar um pouquinho do citar. Jai. Deixa eu ver se eu lembro aqui uma... Felizmente é a afinação. Krishna. Citar sofre um pouco com a temperatura.
Jaya Radhe, Jaya Krishna. Jaya Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Radhe, Jaya Krishna, Jaya Vrindavan, Shri Govinda Gopinata Madana Mohan, Shri Govinda Gopinata Madana Mohan, Shyama Kunda Radha Kunda Giri Govardhan, Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan, Kalindi Jamuna Jaya Jaya Mahavan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Infelizmente ela desafinou um pouquinho, mas Jai Prabhus, obrigado mesmo, reverências a todos. Todas as glórias a Srila Prabhupada, Srimad Bhagavatam Ki Jai. Obrigado ao Prabhu Paravyoma. Como é que eu...